Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos aqui o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos, Godoy1x. Dá para vocês bônus em dobro esse cupom, hein, galera? Então não se esqueça aí de fazer o seu cadastro, o link está na descrição do vídeo, nosso comentário fixado, é muito fácil, muito rápido. Você tem um XBet, faz o seu depósito e insere com o nosso cupom Godoy1x e faça o seu palpite vencedor. Tem jogo no final de semana que é Fortaleza e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Fica de olho então na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Bom, galera, nós vamos falar sobre algumas das respostas que o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, deu ao jornalista Mauro César Pereira. Antes, rapidamente, falar sobre a data FIFA. O que interessa ao Flamengo, quando a gente fala da data FIFA, é minutagem, não é isso? Pulgar jogou o jogo inteiro do Chile, 90 minutos, inclusive jogou bem, quase marcou um golaço de fora da área, o que não é bom, né, pro Flamengo. Possivelmente vai jogar o próximo jogo também e assim a carga completa, e aí ele teria pouquíssimo tempo, né, para tentar se recuperar e conseguir entrar em campo contra o Red Bull Bragantino. Precisa ali de uma logística e mais do que isso, né, um descanso. É uma peça importante para a atual seleção chilena, que vem passando por algumas modificações. Em contrapartida, o Arrascaeta não entrou em campo pela seleção uruguaia contra a Argentina, na vitória do Uruguai por 2-0. E o Varela, assim, mal entra no time do Flamengo, né, mas também não entrou em campo, ficou no banco de reservas. É isso que resta aí da data FIFA, né? Bom, falando sobre essa matéria, galera, o link está na descrição do nosso vídeo, você que quiser acompanhar a matéria completa do Mauro César Pereira com o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, que quando é para falar de estádio, né, Landim, aí fala bastante. Primeiro, tem uma questão política sobre isso, que é, o Rodolfo Landim quer, evidentemente, e aí ele vai tentando acelerar, que sob comando do seu mandato, o Flamengo tenha, no mínimo, nem que seja no mínimo ali, uma escavação do terreno para que seja de sua autoria. Isso é nítido, isso é notório. Inclusive, né, passa ali até por isso uma vaidade também. A obra não iria finalizar no seu mandato, mas certamente iniciaria, e para isso é aquilo, né? Você coloca já a plaquinha ali e o Rodolfo Landim, óbvio que ele quer isso. Essa matéria, ela fica muito fácil e fica muito clara para você, torcedor, para você entender o que é charlatão, o que é bravata, para você perceber. É uma ideia, são respostas, né? É uma matéria que trata o estádio do Flamengo como um projeto, como uma ideia, onde a gente vê nitidamente que tem algumas circunstâncias, como comerciais ainda, muito embrionárias, e num projeto estrutural físico, ele não existe. Então é para você, inclusive, reconhecer, segundo essas respostas do Rodolfo Landim, o Mauro César Pereira, que quando fala sobre, vai ter a arquibancada não sei quem, é do sei o que do Borussia, isso é charlatão. Porque não existe isso. Então é algo ainda muito sobre ideia. Então a gente vai falar sobre ideia. Fica muito claro as respostas do Landim e é importante para você reconhecer e não cair em armadilhas que existem na mídia. Entre essas respostas, esses projetos, a gente vai entender que sobre a região que passa por revitalização, que passa por um projeto, o projeto do Flamengo, a conquista do Flamengo, vocês vão entender que ela é muito mais comercial do que física. Ou seja, o Flamengo chegar ali, naquele terreno, que é muito próximo, quem não é do Rio de Janeiro, quem é sabe, né? Mas quem não é, às vezes, não. É muito próximo da rodoviária do Rio de Janeiro. Isso não quer dizer muita coisa. Aquele local ali não é um dos melhores quando a gente fala sobre a estrutura e a infraestrutura da cidade, tá? Porque talvez você tenha uma dimensão do que é, talvez no seu município. Ah, legal, então tem ali uma rodoviária, a gente tá falando... Não é bem assim. Inclusive aquela rodoviária ali tem vários problemas, violência, inclusive, por ali. Então não é bem isso, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se o Flamengo chegar lá e coloca o estádio do Flamengo, um estádio do Flamengo, com o propósito, jogo de futebol, acabou o jogo de futebol, acabou, não tem mais nada ali, não é interessante para a cidade do Rio de Janeiro, segundo a linha ali, né, do governo, tá? Então, um estádio físico ali, não. É um estádio com uns elementos comerciais. E aí passa muito pelas respostas, fica muito claro, a entrevista ela é boa e dá para entender bastante. Vamos começar aqui com a aspa do Rodolfo Landim falando: não é simples. Esse terreno faz parte de uma série de outros que foram comprados pela prefeitura ao governo federal. Na época, o Eduardo Paz, né, que era o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, precisava de recursos para fazer o Porto Maravilha e adquiriu esses terrenos, vendendo para um fundo, que é o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O volume de recursos que a prefeitura precisava era muito maior, em torno de 4,5 bilhões, e os terrenos
não geravam todo esse valor. O Rodolfo Landim acaba falando um pouco sobre a sua tese. Olha como a gente está debatendo a ideia. A minha tese é a seguinte: existem inúmeros terrenos ali. Se o clube tiver um deles, valoriza os demais que estão em volta. Seria a chance de fazer decolar a região, com o surgimento de todo um complexo comercial, shopping, hotéis e etc. Foi esse o argumento que comecei a utilizar nas conversas com o pessoal da 20 Partners. Mas eles estão ali querendo maximizar o retorno e isso o Flamengo não deseja. Em outras palavras, o Flamengo ele quer fazer uma festa de aniversário numa casa de festa. Essa casa de festa, ela tem alguns problemas, recebe pouquíssimas festas de aniversário, mas como essa festa que o Flamengo promete é uma festa muito grande, o olho obviamente cresce e vê-se uma oportunidade. O Flamengo está prometendo um bolo grande e que esse bolo poderia até ser fatiado com um belíssimo de um recheio. Contudo, essa casa de festa, ela não quer só o bolo. Essa casa de festa, ela quer saber quais serão os docinhos. Então, com isso, o Flamengo faz o seu bolo, ele cria o seu bolo, ele dá lá uma fatia do seu bolo, mas na hora ele distribui bastante docinho pro dono da casa de festa. Então ele vai lá, dá o brigadeiro, dá o cajuzinho, dá os docinhos. A casa de festa, ela quer os docinhos, beleza? É mais ou menos isso, essa metáfora. O próprio Rodolfo Landim, ele fala sobre essa questão desse estádio ser apenas um complexo, né? Um estádio para você, obviamente, você vai comercializar, você tem algumas concessões ali de algumas lojas, né? Muito parecido, pra gente tentar simplificar. Posto de gasolina, não tem aquelas lojas de conveniência? É mais ou menos isso. Você pega aquele terreno, você cria o estádio naquele terreno e você cria lojas de conveniência. E aquelas lojas, né, obviamente, partindo, né, do direcionamento do público-alvo, que é o torcedor de futebol, então certamente são lojas, né, e comércios que teriam a ver, né, óbvio, com a condição de que seria consumida por aquelas pessoas, pelos clientes, no caso os torcedores, e a partir dali você tenta comercializar. Comercializando e de uma certa forma você vai revitalizando não o aspecto do terreno unicamente, né, a área, mas revitalizando o dinheiro circular naquela região, que eu repito, tem ali a rodoviária, tem o Porto Maravilha, que é um pouco mais ali pra frente, mas ela ganha uma vida em algo que já tá morto naquela região há muito tempo. E aí você faz, e ele usa o exemplo do Walmart, né? O Walmart é a empresa norte-americana de supermercados que faz exatamente isso. Ele constrói o seu mercado ali e tem muitas lojas, né, de conveniências ali que estão próximos ali ao Walmart, no mesmo raio e que obviamente, né, ali há vai transitando esse cliente, no caso do Flamengo vai transitando o torcedor naquele espaço do estádio e você convence comercialmente com aquelas lojas de conveniência, dando, né, ao pessoal ali do terreno. É mais ou menos isso, beleza? E aí como o Landim vê isso? Aí sim poderíamos usar o Maracanã para shows, repassar para alguém, o Fluminense seguiria jogando lá. Esse seria um problema bom para resolver e a própria CBF precisa de um estádio. Os grandes jogos, ela sempre quis colocar no Maracanã, que seria como é em Wembley. Sabemos administrar estádios. Chegamos lá e tinham 28% das lâmpadas que acendiam, vasos quebrados, não funcionava a estação de tratamento de esgoto. Hoje tudo lá funciona. Aqui eu já passo a discordar um pouquinho do Landim, trazer essa Wembley, Maracanã. Muitas vezes a CBF ela foge do público do Rio de Janeiro, ela foge do Maracanã, quando ela tem oportunidade ela foge, isso é histórico, não é de agora. Se vocês fizerem uma retrospectiva nas últimas Copas do Mundo, quantas vezes a seleção brasileira jogou no Maracanã e quando jogou no Maracanã, qual era o contexto, então assim, não vem com essa que vai querer uma casa fixa, isso não é nem interesse político da CBF, porque não gosta de jogar muito no Maracanã e tão pouco no Morumbi, que é onde o público muitas das vezes está no estádio com uma mobilização diferente dependendo do que aconteça dentro de campo. Então isso é histórico, a gente sabe disso, não concordo dessa parte. O Rodolfo Landim acaba falando aqui, né? Será um estádio somente para futebol, com gramado natural. Se quiserem fazer shows, façam no Maracanã depois que acabar a temporada. No estádio, sim, teremos museu, restaurante, loja lá dentro. O que é muito importante, todas essas afirmações, todas essas ideias do Rodolfo Landim, elas são unicamente ideias sendo debatidas. Não há ainda, né, algo que faça, né, de concreto e ali. O de concreto é buscar o convencimento através dessa ideia, dessa lógica, para comercializar a região. Importante, galera, mais do que infraestrutura, fica claro que o interesse do governo, e assim você tentar viabilizar a condição, é comercializar a área. Beleza? Mais do que revitalizar a área. Vai ser uma revitalização
comercial, se é que vocês me entendem. E aí no final, cara, praticamente, isso aqui eu vou deixar pra vocês, esse trecho, o texto. Vamos lá. Esse é um momento aqui que o Landim fala, olha isso aqui, gente. Para tudo isso funcionar, será preciso mudar a governança no Flamengo, para que não apareça alguém que destrua esse caminho. O Flamengo está estruturado, mas alguém pode quebrar o clube em 3 meses. A governança do Flamengo é super presidencialista e os poderes que o presidente tem são enormes. Se eu amanhã quiser contratar o Neymar, lanço uma dívida de 1,25 bilhão e ponto. Por isso, sou contra fazer o sócio-torcedor um eleitor. Alguém lançaria uma plataforma de promessas malucas e quebraria o Flamengo. Ficaria mais fácil emplacar um discurso populista. Eu poderia fazer uma graça em 2024, meu último ano de mandato, e deixar um buraco para quem vai ficar no meu lugar. Poderia. Eu não posso comentar isso porque eu não tenho advogado para tal. Fica interpretativo, importante, um alerta e o mais do que isso a gente tentar aqui trazer a verdade sobre o que é o estádio do Flamengo e vocês entenderem em que patamar está. Um grande abraço a todos vocês, repito, o link está na descrição do vídeo, matéria completa feita pelo jornalista Mauro César Pereira em entrevista com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração a todos. Tchau, tchau.